Jesus, esse lugar é seu, Pai. Cordeiro, Tu és o centro daquilo que fazemos aqui. Que toda a atenção, que toda a mente, que todo o coração esteja voltado e prostrado aos Teus pés. Nós rendemos glória ao Cordeiro que venceu a morte. Nós, Pai, louvamos o Teu santo nome, porque acima de todo Ele está. Nós já cantamos santo, nós já falamos que a glória, a honra e o louvor são a Ti, mas Deus Todo-Poderoso, nós não nos cansamos de repetir, de eternidade em eternidade, louvado é o Seu nome, louvado é o Seu nome. Santo Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor possa trazer cativos nossos corações para a Tua presença neste ambiente. Jesus, se for para ter uma palestra aqui, acabe aqui, pare aqui, nessa oração. Mas se for para produzir vida através da Tua palavra, Pai, fala com o Teu povo. Usa, Deus Todo-Poderoso, a minha vida para a glória e honra do Seu nome. Que cada coração esteja aberto e apto a Te perceber, sentir e ter algo contigo essa manhã. Restaura tudo aquilo que possa estar quebrado. Nós colocamos aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glórias ao Teu nome, Jesus. E a Páscoa, esse tempo, essa época do ano, ela não começa talvez com essa alegria, essa festa que a gente está aqui. A verdade é que a Páscoa, ela começa com sangue, com morte, com humilhação, com tristeza, com dor. A verdade é que a morte de Jesus não foi algo bonito, nem de se ler e nem se ver. Então a Páscoa, apesar de ser uma época que a gente se alegra, apesar de ser uma época que é o momento da vitória contra a morte, ela começa de uma forma que para nós a gente não enxerga solução e nem saída, que os discípulos não conseguiram compreender. Ela começa com a entrega de Jesus, aquele que caminhava com eles, aquele que era o Filho de Deus, que traria na cabeça deles uma revolução até política, o Salvador, aquele que era tudo, que ninguém podia segurar, sabe, uma autoridade acima de todas. Para eles, talvez, eles olhavam Jesus acima de César, eles olhavam acima dos governos, eles olhavam e falavam, nada pode parar Jesus, nada, porque eu vi o cego enxergar, eu vi o pão se multiplicar, eu vi Lázaro ser ressurreto, eu vi essas coisas. Se ele faz isso, quem são as autoridades e poderes deste mundo contra Jesus? Só que Jesus voluntariamente se entrega, só que a história não termina, e essa é a graça e o motivo da nossa alegria, porque da mesma forma que ela começa com dor, ela termina em ressurreição. Ela termina com a vitória de Jesus, um resgate de quem nós somos. Ela termina muito diferente de como ela começou. E esse momento é muito especial para nós, porque é um momento que Cristo vence todas as coisas. Ali de fato estava a vitória que Ele vinha anunciando. A vitória que Cristo anunciava não era uma vitória política, não era uma vitória para este mundo, era uma vitória que ia além disso, para nos livrar. E quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita só, Ele ressuscita trazendo em nós uma nova perspectiva, uma nova ideia, uma nova visão de mundo e de viver. Quando Ele ressuscita, Ele quebra a maldição de nós vivemos desamparados, distantes de Deus. Ele nos liga ao Pai. E esse tempo, a cruz, esse momento da morte de Jesus na sexta-feira, a sua ressurreição ao domingo, representa muito da nossa vida cristã. E é isso que hoje eu quero falar um pouco com vocês. Que a cruz, meus irmãos, ela não é um amuleto, ela não é um cordãozinho com uma corrente que você coloca ali e ela tem algum significado. A verdade é que a cruz é um espelho das nossas vidas. A verdade, esse é o primeiro ponto dessa noite, desse dia, é que a cruz é um espelho de quem somos. É um espelho de tudo aquilo que é em nós. E eu quero começar lendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1. Então abra comigo. Pode colocar na tela, por favor. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, vou ler até o verso 20.
Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a quem nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e ainda nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, aleluia, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, de novo, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormem. Paulo, neste momento, ele faz um resumo e ele está confrontando alguns que estavam pensando e pregando diferente. Alguns que estavam tirando a cruz e a ressurreição de Cristo. Alguns que queriam de alguma forma glamourizar a vida de Jesus. E esse é um perigo que nós vivemos. Porque como eu falei, a cruz, a sexta-feira, é um espelho da nossa vida. É um espelho de quem somos e o que vamos viver. É uma clara demonstração de Jesus para nós, que de fato a nossa vida não seria tão bela e tão fácil quando a gente espera, quer ou sonha. Ele mostra para nós que a vida nessa terra é sujeita a aflições, dor, angústia, e ele mostra algo muito mais profundo. Ele revela em nós, a cruz revela em nós quem nós seríamos sem Deus, quem nós seríamos sem Ele. A cruz mostra que o pecado, meus irmãos, não apenas nos mancha, ele nos separa de Deus, ele nos mata. O pecado, aquilo que nós fazemos contra as coisas do Senhor, não apenas traz um desconforto, não apenas é algo que em nós, que poxa, errei, vacilei, é algo que mata, matou a Cristo na cruz. Essa é a consequência do pecado, a cruz nos mostra isso. Ela mostra que com isso não há apenas um distanciamento, porque distanciamento é estar longe, mas conseguir ver e acessar. É uma separação total do homem com Deus. Senhor meu Deus, por que me abandonaste? Disse Jesus. Porque estou só.
Ia falar aqui, como ele falou, Eli, né? O pessoal falou, mas eu não vou arriscar não. É uma separação que não tem volta. Pecado é sério, gente. Não é brincadeira. E a cruz é isso, ela nos mostra quem somos. Porque apesar do pecado ser tudo isso que eu estou falando, é o que de fato cada um de nós somos. É o que de fato cada um de nós temos em nós, sem Cristo. Em nós há adúlteros, mentirosos, corruptos, enganosos, aqueles que amam a bebida, aqueles que amam o prazer desse mundo, em nós. Essa é a realidade de quando olhamos para a cruz. É um espelho de quem nós vemos. E quando a gente enxerga quem nós somos, é constrangedor. É um negócio que a gente olha e fala, como Deus me ama. Como Deus consegue amar um coração como o meu? Ou a gente entra naquilo que o Ivan estava trazendo. Pai, obrigado porque eu não sou como esses pecadores. E a verdade é que o pecado ele é sutil como o orgulho, uma vaidade, uma mentira. E talvez a sua perspectiva é que você está tão perto de Deus, que você se tornou tão santo, que você olha para o seu irmão, você olha para as pessoas e condena o pecado delas tranquilamente. Mas quando você chega na sua casa, você desrespeita a sua esposa? Você não ama os seus filhos? Como o meu pai dizia, não honra as calças que veste. Agride a mulher? Trai a esposa, trai o marido? Chega em casa, acessa o que não deve acessar no celular? Chega na empresa, trata mal as pessoas, os funcionários? De alguma forma participa da corrupção? E dessa corrupção dá o dízimo, alegre. Deus vai limpar o todo. A cruz mostra essa mentira e vaidade dos homens. Ela mostra em nós a clareza e a realidade de quem nós somos. Carentes da graça de Deus, como um todo. Como um todo. Não apenas parte de nós, mas todos nós. E é duro começar a palavra dessa forma, depois de tão empolgado. Porque quando a gente volta os olhos para nós mesmos, é isso que acontece, a sua mente está viajando. Tem algumas pessoas aqui já com a mente viajando, cara. Para impedir que uma escama caia do seu olho. E você entenda de fato que a santidade de Deus não é brincadeira. Santo, santo, santo Ele é. Ele não coaduna, não participa do pecado, meus irmãos. Não há parte. Se essa realidade e verdade que a cruz nos revela não for clara para nós, em vão é a nossa fé. Em vão é os nossos dias. Só que da mesma forma que a cruz é a pior coisa que já existiu, já aconteceu na humanidade, ela é a melhor. Da mesma forma que Ele mostrou a morte, a tristeza e as trevas, Ele mostra a graça e amor. Da mesma forma que Ele revela o pecado em nós, Ele mostra que não é que a gente era tão bom que não poderíamos ser perdidos. E é por isso que Ele vem. Mas a gente estava tão perdido que se não fosse por Jesus, a gente nunca estaria com o Pai. E a graça é essa. Esse é o escândalo da cruz. É estar nu diante de Deus e ainda ser amado, compreendido, abraçado, resgatado. A cruz revela isso em nós. A cruz revela que não há vale tão profundo que Ele não possa te alcançar. Ele mostra que você pode estar preso a vícios, mas será livre. Ele mostra que o seu coração pode estar cativo à tristeza, sua mente cativa às coisas que destroem o seu coração, e Ele é liberdade. O escândalo da cruz é ser amado sem ter valor. Porque a nossa medida de amor é o quanto Ele me faz bem, eu vou amar. A gente não consegue compreender. É por isso, meus irmãos, que eu estava conversando antes de subir para pregar. É difícil pregar para mim, porque eu sei quem sou.
E quando eu olho para mim, eu falo, Deus, como você me ama? Como você me ama? Como consegue olhar para mim e ter amor? Porque, meus irmãos, eu brigo com a Rebeca. Eu sou um cara grosseiro, sou impaciente, murmurador, soberbo às vezes. Por mais que a igreja possa achar que eu sou, nossa, um cara humilde, eu sou soberbo às vezes. Às vezes eu confio mais naquilo que o meu bolso está me mostrando do que na palavra de Deus. Às vezes eu entro em desespero pelas situações da vida. E eu olho para tudo isso e falo, Pai, como que eu posso pegar um microfone e falar do teu amor? Como? Como ser amado? Depois de tudo que eu fiz. Depois de tudo que eu coloquei na minha boca, tudo que eu coloquei para dentro do meu corpo. Como, Deus? Como você me ama? E da mesma forma que a cruz mostra esse lado tão difícil nosso, ela mostra esse amor gigantesco dos céus para nós. Ele mostra o resgate da nossa alma para a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E é engraçado que a Páscoa ela começa lá em Êxodo, quando há uma ordem do Senhor para Moisés falando, mate um animal e molhe um cordeiro e sobre o umbral da sua casa passe o seu sangue. E quando o Espírito, o anjo da morte, passear sobre o Egito, ele vai ver essa marca e não vai entrar. E hoje, meus irmãos, o sangue ele não nos salva da morte física. Ele não cobre mais umbrais, ele cobre as nossas vidas. Ele cobre quem nós somos. É uma marca em nós que mostra que essa casa não é perfeita. Essa casa ela tem as dificuldades dela. Ela tem os erros, as lutas. Mas lá existe fé no sangue do Cordeiro de Deus. Uma marca que ninguém pode tirar do seu coração. Que o pecado não pode apagar. Que as dificuldades, tristezas e adversidades deste mundo não conseguem destruir. É uma marca que foi colocada com o sangue do Cordeiro de Deus. Louvado é Jesus. Louvado é Jesus. Louvado é Jesus. E da sexta-feira a gente transiciona para algo que para nós também é muito cotidiano. Após a sexta-feira da dor e a morte de Cristo e a sua paixão, há um completo silêncio. O sábado vem, e o sábado não traz respostas. Na verdade, ele traz dúvidas, incertezas, dor, medo, angústia. Os discípulos estavam foragidos, escondidos com medo. O nosso Messias morreu. As mulheres choravam. Onde está nosso Salvador? E o silêncio de Deus para nós dói. Porque Ele começa a trabalhar em áreas que a gente não vê. E a gente precisa ver as coisas. A gente precisa ver acontecendo. A gente precisa ver a porta se abrir. A gente precisa ver o mar se abrir. A gente precisa enxergar. Confiar sem ver, para nós, não. E o sábado é essa resposta de Deus para nós. Silêncio. Você já passou períodos na sua vida que Deus ficou em silêncio e você estava desesperado com uma resposta? Desesperado. Você recebeu um diagnóstico. Você olha para aquilo e fala, Deus, fala comigo. Você vai me curar? Como que vai ser? E Deus não fala nada. Você perde seu emprego, Deus não fala nada. Você ora, nada. Você clama, nada. Você já passou por esse tempo? Você já passou na sua vida por momentos assim? Sem resposta de Deus. Silêncio da boca do Pai, sem falar para onde iríamos e o que seria. Meus irmãos, é difícil passar por este momento. É difícil confiar em Deus.
Mas a ressurreição e a cruz nos mostram que ele é parte da nossa vida. O sábado é parte da nossa vida. Porque Efésios, ele revela algo para nós, ele sugere algo para nós, que quando Cristo morreu, ele foi às profundezas do inferno tirar a chave da morte das mãos de Satanás. Então ele estava agindo em coisas que a gente não conseguia ver. Ele estava fazendo coisas que para nós não fazia sentido. E a gente não via as coisas se mover. E a graça de Deus é isso, meus irmãos. Que Ele faz não da nossa forma, mas da dele. E aí a gente pode escolher viver um evangelho que a gente quiser. Que a gente confie em Deus somente quando os nossos olhos veem e as nossas mãos tocam. Ou a gente se submete ao Senhor e diz: Deus, se não houver filhos, louvado é o seu nome. Deus, se a porta não se abrir, louvado é o seu nome. Deus, se não tiver cura, louvado é o seu nome. Deus, se não tiver alegria mais uma vez, louvado é o seu nome. Deus, se eu não me casar, louvado é o seu nome. Louvado é o seu nome, Jesus. E talvez você está passando isso na sua vida hoje. Um tempo de silêncio. Em que as pessoas até acham que você está bem com Deus. Mas quando você para orar, você não sente mais nada. Está morto, vazio. Meus irmãos, grande parte da nossa vida cristã, ela é composta dessa forma, tá? Não acha que quando um pastor se retira para orar, o céu se abre de forma diferente, não. Tem vezes que eu oro e não sinto nada. Saio igual de como eu entrei. Porque os meus olhos não estão vendo o que está sendo gerado no reino espiritual. Na minha percepção, nada mudou, mas tudo mudou. Cada semente que é plantada, cada dedicação, cada esforço, cada oração, tudo que você faz não passa desapercebido pelo Senhor. Porque apesar da gente não estar vendo o sábado em silêncio, Ele está fazendo coisas que só Ele pode fazer, num lugar que só Ele pode alcançar. Ou o seu coração crê em Deus, ou ele não crê. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Indo para o último ponto. É interessante que Jesus falou, né, que ele ia morrer. Ele falava isso abertamente aos seus discípulos. Ele falava: eu serei entregue às mãos dos homens. Eu serei colocado à prova. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não é estranho eles estarem desesperados? Não é estranho eles não estarem esperando o domingo? Por quê? Porque mesmo às vezes a gente lendo, vendo, ouvindo, a gente ainda tem medo. A gente ainda, quando uma porta se fecha, fica desesperado. Ainda quando Deus falou: olha, eu vou cuidar da sua casa, tá, Jefão? Não precisa ter medo. E aí no outro dia você é mandado embora, você fala: e aí? Sabe quantas vezes pessoas oraram por mim, para Rebeca, falando que nós teríamos filhos? Incontáveis. Você acha que isso torna mais fácil receber cada diagnóstico que a gente recebe? Infertilidade não dá, tá ficando velha, congela os óvulos. Você acha que eu não fico desesperado? Por mais que Deus já tenha mostrado, provado, falado que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu preciso da sua graça, Jesus. Por mais que Ele tenha falado para você: eu te libertei do teu pecado, e você cai nele constantemente, você sabe que é livre, mas você olha com uma perspectiva de que você nunca vai conseguir sair daquele lugar. Meu irmão, a cruz
ela é viva, real. Ela mostra a nossa vida. O nosso rei foi ferido, morto e humilhado. E aqueles que serviam e seguiam a Jesus estavam apavorados com o silêncio e a falta de resposta do Senhor. Até que o domingo chega. Até que o domingo chega. E a nossa esperança, o fundamento da nossa fé, é a ressurreição do nosso Mestre. É a ressurreição do Cordeiro. Paulo acaba de nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então, a gente pode estar errado sobre tudo, meus irmãos. A gente pode estar errado sobre o falar em línguas, se a tribulação vai ser antes ou depois. A gente pode estar enganado a respeito se os dons continuam ou cessaram. A gente pode estar errado a um monte de coisas. Mas a esse ponto, ou é ou não é. Ou o nosso rei venceu a morte, está vivo, adorado nos céus, glorificado, ou em vão é a nossa reunião, em vão é o nosso louvor, em vão são as canções do nosso lábio, em vão é o nosso viver. Se não cremos que o domingo chega e a ressurreição e a paz e a vitória dele vem, em vão nós vivemos. E a cruz representa isso em nós, porque a vitória de Jesus sobre a morte não é uma vitória apenas sobre a morte física, mas espiritual. Com Ele, não só Ele ressuscita, mas nós ressuscitamos com Cristo. Nós vivemos com Ele. Não é vida depois da morte, é vida antes da morte. É ter vida, é viver, é encontrar a razão da sua existência, é encontrar o prazer da sua vida, o propósito do seu ser. Acreditar em Jesus é entregar tudo e falar: nada tem valor, Deus, porque tu ressuscitaste, me resgataste do mal do meu pecado e me colocaste como filho. Paulo diz que Jesus é as primícias dos que ressuscitaram. Então Ele não ressuscita só, Ele ressuscita conosco, meus irmãos. Conosco, para que tenhamos vida aqui. Para que o domingo chegue em nós. E o domingo chega. Aleluia. O sofrimento acaba. Pode acabar lá na eternidade, mas ele acaba. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. É isso que a cruz revela em nós. Esperança para o que não tinha saída. Esperança para o impossível. A liberdade, a paz, a graça de Deus em nós. Se Ele não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E se você crê que Ele ressuscitou, vive uma vida digna de quem crê nele. Viva uma vida que honre o nome de Jesus. Que você olhe para o seu pecado e para a sua fraqueza e fala: Pai, da mesma forma que eu não enxergo possibilidade de alguém tão quebrado como eu, tão destruído como eu, poder fazer algo, Pai, para Ti, ou ser amado pelo Senhor, eu me prostro diante da Tua majestade. E usa-me. Usa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possuo, a minha vida Te dou. Porque não mais a possuo, pois foi comprada por Ti. Pois não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, meu irmão, eu te chamo para nessa Páscoa sondar e olhar o seu coração. E entender se a vida que você tem levado, vivido, tem honrado o Cordeiro. Tem honrado a Jesus. Tem honrado aquele que verteu seu sangue. Se não são apenas os teus lábios que estão
estão adorando, mas se o seu coração está no profundo da vontade de Deus, hoje é um dia de você ser resgatado, porque o domingo chegou e Ele está vivo. Jesus está vivo. E com Ele a sua igreja é vitoriosa, é viva. E essa é a festa da Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, que nos deu acesso livre e verdadeiro ao Pai. Pagou os nossos pecados que levaram à morte de Cristo. Fomos lavados por seu sangue e temos acesso ao Pai. Então, meus irmãos, eu lutei muito por essa pregação, porque eu queria que fosse uma pregação mais entusiasmada. Mas quanto mais eu tenho visto e andado com Deus, eu acho que a gente precisa muito mais de arrependimento e mudar algumas coisas na nossa vida, do que de fato uma palavra que vai falar que vai dar tudo certo. Porque a morte pode acontecer, mas a nossa fé tem que estar na ressurreição. Eu creio que a gente vai ser uma igreja saudável, verdadeira, que ama Jesus por quem Ele é, que vai ensinar os nossos filhos o caminho do Cordeiro, vai ensinar a nossa geração a amar a Deus, a mais do que ama o próprio pecado, que vai viver não de escândalos, com o microfone na mão, cantando, pregando, através do dinheiro, escandalizando as pessoas, a má administração, a corrupção no meio da igreja. Eu acredito na igreja de Jesus. E por mais que o seu coração foi ferido por uma dessas histórias, volte os teus olhos àquele que ressuscitou ao terceiro dia. Volte os teus olhos para Jesus. Arrependa-se. O meu chamado para a sua vida hoje: arrependa-se. Arrependa-se. Vamos orar? Se coloque de pé. Normalmente na ceia a gente fala, né? Examine o seu coração, vê como ele está. Isso pode trazer uma falsa percepção que a gente sonda o nosso coração apenas uma vez por mês. Ela tem que ser constante, meus irmãos. E esse é o momento da gente sondar o que está dentro de nós. E quando você sondar, talvez você vai encontrar o silêncio de Deus, morte, tristeza, ou você pode encontrar a ressurreição de Cristo. Você pode encontrar os santos cantando ao Senhor de toda a glória. Então eu te chamo essa manhã para que você viva a Páscoa do Senhor, honrando o sangue que foi derramado, honrando o sangue de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco esta manhã, Pai, de forma individual. Leva a tua igreja a um arrependimento santo e verdadeiro, Pai. Leva-nos, Deus Todo-Poderoso, a enxergar e reconhecer, Deus Pai, as nossas falhas e fraquezas, Deus. Tira os nossos olhos, Deus Todo-Poderoso, do outro e volta-os a nós, Pai. Espírito Santo de Deus, revela o que está oculto, que os olhos dos nossos irmãos não podem ver. Nós diante de Ti expressamos a nossa dor, a nossa fé e os nossos erros, Pai. E Deus Todo-Poderoso, não para nos colocar num lugar de tristeza e amargura, mas de arrependimento santo ao seu santo nome. Pois Tu és santo, Jesus. Santo. Não compactua, não coaduna, não se liga ao pecado, Pai. Então purifica a Tua igreja, Deus. Purifica os nossos corações, Pai. As nossas mentes, Deus.
Limpa o nosso ser, Deus Todo-Poderoso. Tira a vaidade de nós, Deus. O ego, Pai. A soberba, Deus. A mentira, Pai. A frieza espiritual, pois ela é pecado, Deus. Tira de nós, Deus, e coloca um coração novo. Um coração ressurreto de Cristo, Pai. Novo, uma nova história, é o que eu te peço, Deus Todo-Poderoso, a cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai. Aqueles que se sentiram rejeitados, excluídos, fracos e pequenos, Pai. Dá um coração novo para cada um deles, Jesus. Dá um coração novo para nós, Deus Todo-Poderoso, que não somos mais definidos pelo que já fizemos, vivemos ou os nossos traumas. Um coração com uma perspectiva eterna, Pai. Espírito Santo, conduz essa oração ao trono dos céus, Pai. Recebe, Jesus, como oferta, Pai. Os nossos erros e as nossas falhas, recebe como oferta, Deus. Lava-nos com seu sangue, Jesus. Leva-nos a um lugar, Deus Pai, de honrar o seu sacrifício, Deus. Não diminuir a sua morte e nem a sua ressurreição, Pai. Mas nos leva, Deus, a um lugar de que vivemos o Evangelho de forma profunda, real, Pai. Que nada que os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem tocar, tem valor, Jesus. Somente a nossa fé em Ti, Pai. Nos conduz, Pai, a usar tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas para o avanço do Teu reino, Pai. Para que o Senhor seja conhecido, os talentos, Pai, que o Senhor tem derramado no Teu povo, Pai. Usa, Pai, para que o Seu nome seja conhecido, Deus. Os recursos, tudo aquilo que nós temos, Pai. Que sirva, Pai, para Ti, Deus. Porque senão não tem valor, Jesus. Não tem valor, Pai. Deus Todo-Poderoso, a nossa geração sirva para continuar proclamando o Teu Evangelho, Pai, porque se não for para isso, não tem valor, Deus. Deus Todo-Poderoso, mesmo quando Ana chorava e ainda era estéril, Deus Pai, o Senhor estava em silêncio. O coração dela permaneceu fiel, Pai, crendo nas Tuas promessas. Então nós cremos, Deus, mesmo não vendo, Pai, mesmo não enxergando as portas se abrirem, não enxergando a saída, não enxergando solução, nós cremos num Deus que cuida de nós. Leva-nos, Deus Todo-Poderoso, a um lugar de adoração sincera, Pai, e não somente de uma voz bonita, mas uma adoração pura ao Teu santo nome, Deus. Te adorar por quem o Senhor é, Pai. Tira a venda dos nossos olhos, Deus, que enxergam só, Pai, o que as Suas mãos podem nos dar. E nos leva a Te olhar, Jesus, naquela cruz. Morto pelos nossos pecados. Nos perdoa, Jesus. E que o Senhor possa derramar graça, vida, poder sobre os meus irmãos, Deus. Derrama sobre cada família, cada coração, cada casa neste lugar a Tua presença, Deus, transformadora, viva, pois o Senhor ressuscitou, vivo nosso Redentor está. Te louvamos, engrandecemos o Seu nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus.